para o YouTuber e vamos estar também, já estamos ao vivo aqui pelo Instagram. TV e Rádio Muito Mais, Genilson Bezerra, trazendo para vocês ela, que é uma das responsáveis por uma estrutura maravilhosa, que é a Casa dos Conselhos aqui em Garanhuns. Bom dia, seja bem-vinda, Rita de Cássia. Olá, Genilson. Para mim é um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouquinho desse serviço tão importante que nós temos aqui em Garanhuns, que é a Casa dos Conselhos de Políticas Públicas. E agora foi homenageado o psicólogo Galileu Urquiza, que fez parte do nosso conselho, foi presidente do Conselho de Assistência Social, e recebeu uma justa homenagem. Galileu faleceu em 2023, e aí agora a nossa Casa dos Conselhos é denominada Psicólogo Galileu Urquiza. Que coisa boa! Eu acho muito importante nós darmos, homenagear. Eu gosto mais daquela homenagem em vida, mas também acho importante a gente não esquecer daqueles que fizeram a diferença, né? Aqueles que fizeram lá atrás o que a gente pode fazer melhor hoje. Não é verdade, Rita? Exatamente, exatamente. E aí Galileu fez uma história muito importante no município de Garanhuns. Ele trabalhou em CRAS, no CRAS Várzea, como psicólogo. E tem uma história importante. Então, também concordo com você, as homenagens devem ser em vida. Mas existem algumas leis, infelizmente, que ainda impedem que é obrigatório as homenagens ser póstumas, né? Existem algumas leis que indicam isso. Mas, enfim, estamos aqui para falar um pouquinho sobre o que é esse espaço, como a população pode participar, o que significa esse espaço Casa dos Conselhos, né? E a gente vai pegar esse viés justamente, né, nessa comemoração de um ano, pode-se dizer comemoração, ou deixar viva um ano, né, da reafirmação da democracia, né? Dia 8 de janeiro marca aí uma data muito importante que infelizmente não deveria ter acontecido, porém aconteceu. Desde já agradecendo aí a presença do Theo Bastos, que está aqui já acompanhando a sua entrevista pelo Instagram. Vamos falar justamente sobre isso, reafirmando isso, a Casa dos Conselhos, o que é, o que significa e quem é que está lá. Bom, vamos lá, muito importante essa lembrança. É importante reafirmarmos a democracia como um dos mais justos, um dos melhores sistemas de governo, né? O 8 de janeiro foi um dia muito triste, uma ameaça ao nosso processo democrático. E aí é onde entra os conselhos nesse processo. Lá na Casa dos Conselhos, o cidadão ele tem o direito de exercer a democracia participativa, que na nossa Constituição de 1988, o artigo 1º, ele diz: todo poder emana do povo, que o exerce de forma diretamente ou pelos seus representantes, né? E aí, lá, na Casa dos Conselhos, nós temos alguns conselhos que compõem a política pública de assistência social, como o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa com Deficiência, o Conselho de Assistência Social e também temos o Conselho de Juventude e apoiamos as atividades do Conselho de Trânsito e Transporte. Que coisa boa! Tudo isso lá na Casa dos Conselhos. E foi constituída, há quanto tempo existe lá a Casa dos Conselhos? Na realidade, os Conselhos Municipais, acho que o mais antigo aqui em Garanhuns de Assistência Social, ele tem quase 30 anos, acho que 29 anos de existência. Conselho da Criança, que é o CONDICA, nesse período. Porém, nesse prédio atual que nós estamos, nós funcionamos há mais de 10 anos. Que fica ali na rua Ernesto Dourado, né, ao lado do Nobre Recepções, no Heliópolis, na rua ali do Chocolate Sete Colinas. E aí nós funcionamos assim de segunda a sexta, de 8 às 2, no horário dos órgãos municipais. E todos os meses
nós temos reuniões ordinárias, que é aberto à população. Aqueles que tiverem interesse, o seu interesse é os direitos da criança, a política da criança. Então pode ir nessa reunião do Condica. Sobre os direitos da pessoa com deficiência, do idoso. As reuniões ordinárias, elas são abertas ao público. Apenas as de comissão e as extraordinárias que ela é restrita aos conselheiros. E quem tem voto nessas reuniões? Você começou, né, falando justamente que o poder emana do povo. Nessas reuniões, quem tem voto? Quem tem voz nas reuniões? Exatamente. Voz, todos os que estiverem presentes. Todo cidadão ele vai ter direito à voz. Porém, a voto, a decisão, os conselheiros legalmente eleitos. Os conselhos, eles são órgãos paritários. E essa palavra paritário vem justamente de par, né? Então, metade da composição do conselho é por representantes governamentais, representantes de secretarias, e a outra metade é por representantes de associações, de usuários, de trabalhadores, de órgãos constituídos que defendem a classe. E esses são os cidadãos, uma pessoa do povo. Esses têm direito à voz e a voto. Mas a gente destaca muito, Genilson, que em algumas situações o direito à voz, talvez ele é mais poderoso para influenciar a decisão e a opinião daquele que tem direito a voto. Veja que interessante. A Casa dos Conselheiros é um espaço assim, muito importante para que a pessoa exerça o seu direito à cidadania. O conceito de cidadania é um conceito de onde aquela pessoa tem aquele pertencimento àquele espaço, àquela cidade, àquele bairro, né? E aí é uma forma de exercer essa cidadania plena, esse espaço. É por isso que eu, Genilson Bezerra, daqui da TV e Rádio Muito Mais, fui até lá conhecer o espaço e quero sim fazer parte de um conselho que a gente possa trabalhar para políticas públicas para o povo, né? Porque não tem como, muita gente tem uma visão errada da política, porque tudo isso é fazer política, né? Não se faz nada só reclamando. Exatamente. A gente precisa fazer parte do processo. A política é a arte do bem viver. Existe pessoas assim, eu odeio política, mas as pessoas não entendem o quanto nossa esfera, quanto nossas decisões elas são políticas e o quanto a gente depende da política. Eu uso muito uma reflexão a respeito do cafezinho. O cafezinho da manhã, quando a gente acorda e toma nosso cafezinho. Para ele chegar na nossa mesa, ele passou por diversas decisões políticas. Desde a autorização para que o agricultor possa produzir o seu café, desde o chegar na indústria, a inspeção, até ele chegar, o valor que eu pago nesse meu café, ele passou por uma decisão política. Então as pessoas costumam sentar no sofá, assistir televisão e reclamar, e até onde, né? Esse meu reclamar vai me levar, se eu não também fizer parte desse processo, se eu não opinar e não exercer. Existe outro fato também que eu sempre uso, que às vezes, quando diz assim, todo poder emana do povo, então naturalmente aquelas pessoas que estão ali, no Senado, na Câmara de Vereadores, eles foram escolhidos pelo povo. Esse é o processo lindo da democracia, né? Ele foi escolhido pelo povo. Qual é o grande problema? Que quando ele senta naquela cadeira, ele acha que deixa de ser povo. E aí, esse é o maior problema. Ele passa agora a se sobressair, a pisar, a explorar o povo. E aonde é que eu, como um povo, tenho responsabilidade nisso? Quando eu não fiscalizo o trabalho daquele meu vereador, quando eu não vou lá na audiência pública quando eu sou chamado. Veja, o exercício da democracia vem de várias nuances, né? Vamos fazer, por exemplo, o ano que passou,
tiveram algumas audiências públicas muito importantes. Aí, por exemplo, vou dar só um exemplo de uma que eu estava lá, da Compesa. Veja, eu não vou porque não adianta, mas, gente, uma audiência pública sobre... A Câmara convoca uma audiência pública para falar sobre o Hospital Regional do Humor, para tratar estratégias. A população precisa ir. E é lá que ela tem direito à voz, né, e a contribuir com a melhoria dessas condições. Pois é, muita informação que a gente não sabe está lá dentro, né? Por exemplo, eu estive conversando com um dos vereadores e é absurdo a taxa de esgoto que é cobrada em várias cidades, principalmente aqui em Garanhuns, porém o serviço não é oferecido. Exatamente. Como assim? Enquanto nós continuarmos aceitando como sendo um destino final, né, nós vamos continuar sendo explorados. Que coisa boa! E hoje, Rita, à frente da Casa dos Conselhos, o que de forma real a Casa dos Conselhos está agindo hoje? Pronto, então vou te falar um conselho importantíssimo que nós temos lá. Quer dizer, todos são muito importantes, mas há exemplo, só para exemplificar, para que uma linguagem mais comum. Há exemplo do Conselho Municipal de Assistência Social. Todo recurso que entra no município, que é utilizado, vamos dizer assim, para a política de social, recurso de Bolsa Família, recurso de CRAS, recurso de creche, tudo passa pelo Conselho de Assistência Social. Ele é quem delibera, ele é quem aprova, é o Conselho de Assistência Social que faz todo esse processo. Eu vou dar um exemplo, nós passamos por um momento, até na gestão anterior, que o presidente do Conselho, desorganizou, perdeu o tempo de fazer a eleição da sociedade civil. E aí, quando a gente menos imaginou, recebemos uma visita no Conselho Estadual dizendo que seria suspenso o recurso Bolsa Família para Garanhuns. Imagine o caos. Pelo fato de não ter feito a eleição da sociedade civil. Eu nunca esqueço que eu já estava lá, não era coordenadora, mas precisei agir como uma agente interventora de todo esse processo e conseguimos fazer essa eleição num período de 15 dias para que fosse regularizado todo esse processo. Então, lá é discutido a política do idoso. Genilson, é um outro tema até para você, eu sugiro que convide as meninas, as coordenadoras do NEFICA, mas o município de Garanhuns tem um número enorme de violência contra o idoso. Enorme. E aí o Conselho do Idoso, ele recebe a denúncia e ele caminha para o NEFICA, que é o Núcleo de Enfrentamento à Violência contra o Idoso, um órgão assim de extrema importância em Garanhuns. Desde a exploração financeira, desde negligência, abandono, os nossos idosos estão sofrendo. E aí a equipe do NEFICA é incrível na atuação. Trabalhamos na política da pessoa com deficiência, as políticas públicas, desde fiscalização, que ainda é muito difícil, pois nós temos uma sociedade capacitista, isso aí é fato, né? E aí a gente precisa ainda passar por um processo de reeducação. Eu digo que eu que convivo diariamente, eu trago para mim, imagino para todos, né? Nós precisamos ser alfabetizados em uma linguagem anticapacitista, antirracista e anti-homofóbica. Nós precisamos voltar como se fosse para o primário, para a alfabetização. Né? A gente vive esse momento aí de tentar mudar muita coisa, mas como você está dizendo, né? Precisa ter uma reeducação. A gente precisa voltar. E assim, eu conversei uma vez com uma professora e ela disse o que é mais difícil é desconstruir o que é construído. E é impressionante como, pelo menos na educação de antigamente, eu ficava perplexo, porque quando você é de primeira a quinta série, a matemática é uma coisa. Aí de quinta em diante, a matemática é outra coisa, né? De eu chegar na sala de aula e o professor dizer, não, 2 mais 2 não é 4.
Pode ser, eu digo, E como quando assim? a gente vai para estudar para concurso público, vai estudar raciocínio lógico, aí já é outra. Pois é, Você então... tem a sensação que você não sabia nada de matemática. Pois é, então o desconstruir é muito difícil. E o que a gente está precisando é justamente de políticas públicas que possa construir lá, da criança para frente. Aí a gente não vai precisar desconstruir. Mas construir essa sociedade mais inclusiva, né? Menos capacitista, que tenha como princípio, voltando, o respeito à democracia, à participação popular e social. Esse tema de participação popular e social, eu digo que é algo tão valioso que a gente precisa difundir, né? E explicar. Eu quero falar também sobre outra forma de participação, que são as conferências, os fóruns, as audiências públicas. Porque a democracia participativa não tem apenas um viés, mas tem outras formas de parte do cidadão dar sua opinião e construir essas políticas públicas junto com a governança, né? Junto com o governo. Uma coisa que aconteceu comigo, eu fui eleito presidente de um Conselho de Desenvolvimento de Mirandiba. Sofri mais do que sovaco de aleijado, viu? Porque era por ali que entrava a verba para a prefeitura fazer certas coisas. Sim. E a prefeitura na época era uma prefeitura que não fazia as coisas certas e eu não assinava para que a verba fosse para lá. Eu queria projeto e ele queria assinatura sem projeto. Ele queria cheque em branco. E cheque em branco eu não assino. Não é possível. Para ninguém. Vai contra os princípios e até a responsabilidade que a gente assume. O que a gente mais procura fazer ali é que os conselheiros eles tenham autonomia nas suas decisões. A gestão não interfere nesse processo de autonomia das suas decisões. Tá certo? Ainda é uma luta para que os gestores entendam a importância, os gestores como os secretários, o prefeito, os governadores, né, presidente. Esse novo presidente que assumiu, ele tem um olhar, um viés muito importante, tem investido muito nessa questão da participação popular. Logo, ele criou outros comitês, novos conselhos. E aí eu quero dar uma notícia excelente, Genilson, que eu acho que você se interessa bastante também. Nós iremos, já foi votado, sancionado pelo prefeito Sivaldo, a lei que institui o Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Muito provavelmente, eu fiz uma reunião com a secretária interina de Assistência Social, nós começamos a funcionar a partir de março. Certo. Já estamos em um processo já de organização. E lá, quem compõe esse Conselho da Sociedade Civil? Representantes de religiões de matriz africana, representantes de comunidades, grupos ou movimentos LGBTQIA+, representantes de povos de terreiro, representantes quilombola. Então, tem uma gama de representação, de grupos de pessoas com deficiência, idoso e criança e adolescente, que são o público que nós atendemos enquanto direitos humanos. Eu acredito, estamos trabalhando na realidade para que em março, até a segunda quinzena de março, esse conselho já esteja funcionando lá dentro da Casa dos Conselhos. Mas vai ter eleição para esse conselho? A primeira composição, ele tem um rito, né? Certo. A lei é sancionada, aí a primeira composição é chamada a primeira assembleia, que é a assembleia de instituição do conselho, que é a assembleia inicial. Então a gente convoca a sociedade, esses segmentos que eles vão se inscrever. Se houver inscrição e concorrência, é feita a eleição. Se as inscrições que nós obtivermos for exatamente a composição, por exemplo, um representante, o titular e seu suplente, então a gente faz apenas por aclamação, uma eleição essa primeira. E aí o mandato é de 2 anos, e daqui a 2 anos se faz eleição. Perfeito. Mas eu te mantenho informado. Pronto, era isso que eu ia pedir agora, me manter informado. Até para você divulgar. Eu acredito que na segunda quinzena de março a gente consiga concluir. Que coisa boa. Mais um conselho
E eu quero fazer uma pergunta sobre um conselho. Já existe? Se não existe, vai ser criado, é o Conselho da Cultura. Conselho da Cultura. Eu sei, o Conselho da Cultura ele existe há muitos anos. Ele não é um conselho novo. O Conselho de Cultura, ele é um conselho antigo. Porém, pela informação que eu tenho, ele está em processo de ativação ainda. Mas ele é um conselho que já tem lei e ele não é novo. Conselho de Turismo já é outro conselho, está ativo, reúne-se periodicamente, eu acredito, na própria Secretaria de Turismo. É importante destacar, Genilson, que lá na Casa dos Conselhos funcionam esses, mas existem outros conselhos que funcionam em outros órgãos. Há exemplo do Conselho de Saúde, ele tem uma casa própria que funciona. Os conselhos de educação são 3, importantíssimo. O Conselho do Fundeb, que é o conselho que fiscaliza todo o recurso gasto na educação. Conselho de Alimentação Escolar, eu já compus esse conselho, sou apaixonada por ele. O Conselho de Alimentação Escolar, que fiscaliza, orienta e conduz essa questão da merenda escolar. E tem o Conselho de Educação, que funciona ali na rua Agamenon Magalhães. Que coisa boa. Bom, Casa dos Conselhos. Se alguém tiver alguma reclamação ou alguma denúncia, como faz para entrar em contato com a Casa do Conselho? Estamos chegando aos momentos finais. E também eu gostaria que você falasse dos eventos que vocês têm programado por esses dias. Ok. Então, a Casa dos Conselhos fica ali na rua Ernesto Dobrado, ao lado do Nobre Recepções, o número 890. Funcionamos de 8 às 14. E o telefone, a gente recebe denúncia, passa informação, é o 87-3762-7082. Tá certo? Funciona nesse horário comercial. E nós estamos apoiando, nós junto com o DICA, Conselho de Direito da Criança, estamos apoiando um evento importantíssimo. E aí eu convido todos os interessados que queiram participar numa exposição que está sendo organizada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, uma exposição sobre a história do direito da criança e do adolescente. A exposição tem curadoria do professor Humberto Miranda, mas terá obras de Abelardo da Hora. É uma exposição linda, vai ser lançada essa sexta-feira, dia 12, às 10 horas, lá no Fórum do Ministro Heraldo Guedes Leite, no Fórum na Avenida Rui Barbosa. Ela vai ficar lá. Coisa boa, TV e Rádio Muito Mais vai estar lá, passando aí todas as informações. A gente tenta, viu? Se tiver uma festa de boneca, chama aí que a gente vai, porque a gente tenta estar em todos os lugares, porque a imprensa, a informação é muito importante. Meu amigo Marquinhos do Galeto já está conosco também aqui do amanhã, né, quarta-feira. Hoje à noite. Hoje à noite vamos ter aí a posse, dando o final, né, a esse processo eleitoral. Termina com a posse. Hoje à noite, às 19 horas, vamos ter aí a posse dos conselheiros tutelares que foram eleitos em outubro. Outro conselho muito importante, né? Importantíssimo. O Conselho Tutelar ele já trabalha um outro viés diferente dos conselhos que funcionam lá na Casa dos Conselhos. Eu sempre destaco, o Conselho de Direito é um, o Conselho Tutelar é outro, né? Mas o Conselho Tutelar é um órgão do Sistema de Garantia de Direitos, que ele está nesse processo também da fiscalização, do cumprimento do ECA. E hoje à noite nós iremos concluir, porque quem organiza esse processo de escolha, quem está à frente é o CONICA. Então hoje à noite nós iremos dar posse aos 5 conselheiros eleitos e também a posse de diplomação aos conselheiros que ficaram na suplência. Foram 11 ao total. 11 hoje à noite, convite para... Às 19 horas na Câmara de Vereadores. Convite para todo mundo estar junto e estar junto fazendo democracia, né, Rita? Genilson, eu agradeço essa sua disponibilidade, seu interesse, de fato, em levar uma informação clara, uma informação precisa, essa sua luta diária de levar a sério, que a gente sabe o quanto nós temos aquele jornalista mal intencionado, que quer apenas tumultuar, né? Mas o seu perfil é outro, a gente percebe que o seu perfil é contribuir.
Né? Obrigado. E aí eu que agradeço por esse momento tão especial e me coloco à disposição para nós continuarmos divulgando, de fato, a informação de forma séria e incentivar a população a participar. Vai ficar no YouTube, ela, Rita de Cássia, ela que está à frente. Há quanto tempo à frente da Casa dos Conselhos? Na realidade, eu trabalho lá há 10 anos, agora em abril faz 11 anos, e eu estou na comunicação desde 2021. Que coisa boa! Então, ó, sabe tudo. Você que quer mais informações sobre os conselhos, conselho se fosse bom, não se dava, se vendia. Mas aqui a gente dá, né? É o Casa dos Conselhos, então vá até lá, conheça a Rita, conheça os conselhos e o que você quiser, Rita vai estar à disposição, né, Rita? Muito obrigada, sempre estou à disposição. Tenha um excelente dia. TV e rádio muito mais.